Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo, pastor Douglas Cavalcante para uns, Douglas Cavalcante para outros, autor do livro Entre o Céu e a Terra, né? Estamos aí, mais uma vez, trazendo uma mensagem. Esse livro aqui, você vai ver aí nos sites aí de propaganda, está na Livraria Cultura, amazon.com.br, está no Google Play, se você quiser baixar também. Baratinho lá no Google Play, R$ 6, R$ 7, um negócio assim, né? É segundo volume que está no Google Play, o primeiro só na Livraria Cultura. Bem, pessoal, ou direto na editora. Eu quero responder aí um amigo aí chamado Léo, que ele me fez a seguinte pergunta: Pastor, eu queria saber sobre o arrebatamento, que eu tenho uma base, eu tenho uma teoria, eu tenho minha própria teoria, e a Bíblia não explica. A Bíblia, alguns teólogos ou teóricos, né, fazem teorias, cada um dá uma explicação. Um diz que o arrebatamento da igreja é antes da grande tribulação, e outros dizem que o arrebatamento da igreja é após a grande tribulação. Outros, que está crescendo muito essa teoria, acreditam que não vai ter o arrebatamento da igreja do jeito que falam e pregam por aí. Então vou dar minha opinião agora, tá? Um detalhe muito importante passar para vocês. Eu já prego sobre a volta de Jesus já há muito tempo. E eu pregava da teoria que Jesus voltaria antes da grande tribulação e que os nossos corpos seriam transformados e nós se encontraríamos com Jesus nos ares. Só que eu, com o passar dos anos, fui tendo experiências fora do corpo, como o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios 12, que ele conheceu um homem que foi ao terceiro céus e ele não sabia dizer se foi no corpo ou fora do corpo. No meu caso, eu tive a experiência fora do corpo e fui levado aos céus. Em 1992 eu trabalhava num posto de gasolina e aconteceu essa experiência na hora do meu almoço, quando eu estava descansando. E eu pensei que era coisa da minha cabeça, depois se repetiu mais 2 vezes. Ao longo de 2 anos que eu trabalhei lá, em frente ao Shopping Praia Botafogo. Uma empresa chamada Repsol, que eu ainda não sei se ainda existe no Brasil. E tinha acontecido, eu guardei, gravei comigo, mas não levei em consideração. Quando foi em 2016 agora, aconteceu de novo, e tudo lúcido. Eu vejo o meu corpo. Né? Aconteceu de novo e fui levar ao terceiro céu. Eu acredito que tenha sido o terceiro céu. Se não foi o terceiro céu, foi nos céus. Porque lá eu me encontrei, tive essa experiência de me encontrar com a minha filha, onde Jesus me mostrou que ela estava muito bem, porque em 2015, dia 22 de dezembro, ela partiu deste mundo. E ela, antes de partir, ela deixou 2 mensagens, que eu comento no livro. Estamos aqui, mas não somos daqui. Somos visitantes, mas não habitantes da Terra. Foi dali que eu comecei uma série de pesquisas. Pesquisas profundas, tanto com livros como visita em lugares que explicam sobre isso. Religiões, filosofias, eu fui obrigado a ter que fazer isso. E fui indicado até por alguns amigos pastores mesmo, que chegaram e falaram: olha, pastor, eu sei que o que o senhor viveu, eu conheço o senhor há muitos anos, o senhor é uma pessoa séria, sua esposa também é Eleusa, e eu sei que o senhor não ia inventar uma história dessa. Teve uma esposa de um pastor que me indicou vários lugares para mim procurar, livros, me encaminhou, e ainda falou comigo: a sua filha não tinha mais como ficar nessa terra. Não era mais tempo dela ficar aqui. Deus arrebatou ela. Olha só, Deus arrebatou ela, a pastora falou. Depois, a esposa do pastor, depois uma amiga da minha filha, lá de Nova Iguaçu, chamada Stephanie, falou a mesma coisa. A Vitória foi arrebatada. E aí foi onde eu comecei a pesquisar e descobri que 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 44, Paulo fala que assim como há o corpo físico, também tem um corpo espiritual, que era o corpo que eu tive essa experiência.
né? E tem até hoje essas experiências. Às vezes, volta e meia, eu oro a Deus e peço a Ele, poxa, Senhor, sinto tanta falta, porque quando você sai do corpo, você se sente livre, leve, alegre, não tem dor, não dá vontade de voltar. E descobri que existe hoje mais de 1 bilhão de casos igual ao meu, que está sendo investigado pela ciência. Chama-se EQM. A Discovery passou uma matéria há pouco tempo chamada Experiência Fora do Corpo, que é o que eu vivi. Então, sobre o arrebatamento, eu comecei a analisar e pesquisar e entender que o arrebatamento é do corpo espiritual. Primeiro que vai se encontrar nos ares. O reino de Deus não é aqui, é nos ares, é acima da terra. Então a gente se encontra com Jesus lá. Um outro detalhe, tem que ter lógica e sentido. Então eu fiz umas anotações aqui, que eu queria compartilhar com você. Por exemplo, em primeiro lugar, nascem crianças, em todo momento está nascendo criança. Então são novas gerações. Isso quer dizer o quê? É uma prova de que a vida continua. A vida continua. Estão nascendo crianças. Em todo momento a vida continua, né? Quer dizer, o futuro vem por aí, né? O mesmo direito que eu e você tivemos de ter uma família, de poder passear, se divertir, né? Visitar os amigos, viajar. Essas crianças têm que ter também. Por que só nós vamos viver com Cristo, ser arrebatado, né? De uma forma, o corpo físico sendo transformado? Não tem sentido isso. É como eu li no início, tem que ter lógica e sentido. E essas crianças não vão ter oportunidade? Ah, mas ela vai para o reino do céu. Mas a Bíblia não fala isso, então eu já estou falando. Tem teorias aí humanas que contradiz a lógica, e aí você tem que ver se tem sentido ou não. Se não tem sentido, não tem lógica, sai fora. Outro detalhe, Deus não seria injusto. Com certeza. Se eu e você, que é adulto ou jovem, está ouvindo e vendo isso, essa palavra agora, tivemos o direito de viver, de passear, de ter uma família, disso, daquilo, por que essas crianças não vão ter também? Por que um adolescente ou uma mãe agora nova, que tá começando uma família nova, toda feliz, aí Deus vai acabar com tudo? Ah, porque Deus faz como lhe apraz. Não, não tem sentido nem lógica. Você vai entender onde eu vou chegar, né? Deus não é desigual. Queria compartilhar então Deuteronômio capítulo 3, versículo 32, 4. Deuteronômio 32, 4. Diz assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, está falando de Deus, e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto ele é. Deuteronômio 32, versículo 4. Segundo lugar, olha só porque o arrebatamento não é físico, é espiritual, do corpo espiritual. Jesus passou pela morte. Jesus passou pela morte. Foi crucificado, você conhece essa história, né? A gente vê o versículo Mais tarde, sabendo então que tudo estava concluído, para que a Escritura se cumprisse, Jesus já sabia que a missão dele já estava cumprida. Jesus disse: tenho sede. Estava ali uma vasilha cheia de vinagre. Então embeberam uma esponja nele, colocaram a esponja na ponta de um caniço e sopo, e a ergueram até os lábios de Jesus. Tendo-o provado, Jesus disse: está consumado. Quer dizer, concluí meu tempo, concluí minha missão. Com isso, curvou a cabeça, entregou o seu espírito. O espírito, o corpo espiritual. Então Jesus entregou o corpo espiritual, o físico não, tá?
João 19, 28, 30. Os apóstolos. Os apóstolos passaram pela morte. Tenho-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar... Olha Jesus falando. Foi Jesus que falou isso. Cuidará de fazer um serviço para Deus. Matar o corpo físico, mas não espiritual. João capítulo 16, versículo 1, 2. Grandes líderes cristãos passaram pela morte. Em 18 de fevereiro de 1546 morre Martim Lutero, líder da Reforma Protestante, que acabamos de comemorar agora em 2017, os 500 anos da Reforma Protestante. Todos passam pela morte física. O rei Davi chega a citar: que homem pode viver e não ver a morte? Davi fala isso. Ou livrar-se do poder da sepultura. Salmos 89, 48. Mas por que só alguns querem ter esse privilégio de não passar pela morte? Porque tem medo da morte. Aí ficam... E outros porque desconhecem a verdade. Né? 1 Coríntios 15, 44, o apóstolo Paulo diz: se há um corpo natural, também há o corpo espiritual. E é esse corpo que se encontra com Jesus nos ares. É este corpo que é arrebatado e vai a juízo. Né? Aqueles que têm Jesus, porque seguiu o caminho, aqueles que têm o caminho, o exemplo de Jesus, quando Jesus fala, eu sou o caminho, eu sou o exemplo, eu sou o modelo. Então aqueles que seguiram o modelo com perfeição, uma vida perfeita aqui na terra, com certeza vai ser recebido no reino de Deus. Aqueles que não, vão ser atormentados. Agora, não podemos condenar eles, porque a Bíblia, cada Bíblia diz uma coisa. Tem Bíblia que diz, vai a juízo, mesmo no tormento, ele vai ser julgado. Mesmo que ele não tenha seguido os passos de Jesus, ele vai ser julgado ainda. Nós não podemos dizer, vai se condenar, não. Vai ser julgado no mundo espiritual. Lá tem o julgamento. Então, o que eu quero finalizar? O arrebatamento é da igreja. O apóstolo Paulo diz que nós somos a igreja. Nós somos o templo. Né? Então, se nós somos a igreja e Jesus vem buscar a igreja, Jesus vem buscar quem? A nós. Né? Então, vamos ver lá. Nós somos o templo do Deus vivo, Paulo diz. Como o próprio Deus já disse, eu vou morar e viver com eles. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6,16. Paulo diz também, deste modo cada um de nós dará conta de si mesmo. Então quer dizer, Jesus arrebata a igreja, o nosso corpo espiritual, e nós daremos conta de nós mesmos. Tá? Romanos 14, 12. Tá bom? É isso aí. Então, pessoal, existem vários versículos com sentido e lógica. A Bíblia é um quebra-cabeça, você tem que montar. Se todos esses passaram pela morte, Jesus, os apóstolos, grandes líderes evangélicos, Martim Lutero, e católico, e tantos outros, aí você às vezes vai na onda, eu não vou dizer nem na onda, mas na interpretação de alguns que falam, ah, não, eu não vou ver a morte. Pessoal, tem que aceitar a verdade. Ele vem buscar o teu corpo espiritual, e isso é gradativamente muito. Todos que estão partindo nesse momento já estão indo a juízo. Uns para juízo e outros para a salvação, porque aqueles que lutaram, andaram com integridade, com amor, com carinho, com uma vida justa, procuraram ter uma boa conduta, uma vida reta, procuraram se desviar da mentira, do mal, em todo tempo procuraram ter uma vida padrão igual a de Jesus.
exemplar, esses com certeza estão no reino de Deus, né, já recebido com glórias, com alegria. Agora os demais vão a juízo. Então o que eu quero dizer é o seguinte: a morte física, ela é real, não tem como fugir disso. O arrebatamento é do corpo espiritual, tá? Muita coisa está acontecendo, vai acontecer, e a terra é uma escola, meu amigo, minha amiga, meu amado e minha amada. E vamos aprendendo dia por dia. E viva a vida, se divirta, passeie, ame a Deus, ame ao próximo como Jesus ensinou. E que Deus te abençoe. Foi um prazer trazer esse esclarecimento a você, tá? Tira da cabeça que não vai ter o arrebatamento do jeito que tu pensa, que não vai passar pela morte. Vai sim, física. Porque a morte não existe, irmãos. Nós somos o espírito. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Shalom Adonai.